Boa noite, graça e paz, tudo bem com todos? Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Mais uma vez queremos trazer uma reflexão aqui. Queremos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, né? Estamos há 15 anos ministrando seminários de batalha espiritual pelo Brasil de norte a sul e tivemos recentemente seminário em Joinville, Santa Catarina, aqui em Curitiba, Paraná. Semana passada tivemos em Pinhais, que é a região metropolitana aqui de Curitiba, muito próximo aqui de Curitiba, era um bairro, na verdade, tempo atrás, e acho que há 20 e poucos anos aí se tornou uma cidade, um município aqui do Paraná, o município mais novo do Paraná. E estivemos ali com um grupo de adolescentes e jovens semana passada, faz uma semana hoje já, do seminário, foi uma benção, foi algo assim excepcional, maravilhoso ver aquilo que Deus fez, porque encontrou corações ali, corações dispostos a Ele, a receber dele. Quando nós estamos com o nosso coração disposto, nós recebemos a Deus. E então, por outro lado, também, assim, a gente vê no nosso Brasil a situação que tem passado, quantas coisas já aconteceram nesse ano, início de ano, né? E precisamos continuar intercedendo pelo Brasil, crendo que Deus está fazendo. Ele é dono da história do Brasil. Quem comanda o Brasil é o nosso Deus, e na medida que nós vamos orando, nós vamos ministrando essa nação, nós vem trazendo resultados e uma transformação no Brasil. É interessante dizer o seguinte, que se não fosse a igreja de Jesus aqui nessa terra, nessa nação chamada Brasil, o que seria do Brasil? Talvez o Brasil tivesse virado, usando um termo bem chulo aqui, tivesse virado de cabeça para baixo. Né? Então é o remanescente fiel do Senhor que está nessa nação, pessoas que têm buscado a Deus, têm louvado, têm glorificado o nome dele, têm pago o preço para ter uma vida com Deus, uma vida reta, uma vida de cabeça erguida, uma vida de santidade, de consagração ao Senhor. Remanescente fiel à Igreja de Jesus, e glória a Deus por sua igreja nessa nação. Quando se fala igreja, não é um nome de um ministério. O Senhor tem uma igreja só nessa nação com vários ministérios, e glória a Deus por cada ministério que tem suas portas abertas para a pregação do Evangelho, para que o reino de Deus avance. Né? E graças a Deus, então, por esta igreja que somos nós. Né? Porque se não fosse a igreja de Jesus nessa nação, esse Brasil já estaria destruído. Né? Sabemos que há um inimigo de nossas almas que o projeto dele é destruir tudo e todos, e inclusive o Brasil, roubar, matar e destruir. Não é diferente com relação ao Brasil. Ao passo de que o projeto de Deus é um projeto de construção, de edificação, de avanço, de vidas transformadas. E uma das ferramentas que Deus tem usado para a glória dele é essa questão de seminários, né? De batalha espiritual nessa área de libertação e cura interior. E como é bom ministrar, como é bom. Eu estou aqui no final de semana, não é tão comum isso, mas estou sem seminário no final de semana como esse, é muito bom. Por um lado, para a gente estar refletindo, buscando a Deus, aí no nosso secreto com Deus, mas faz muita falta estar ministrando. No final de semana que a gente fica sem ministrar, a gente sente falta. Não porque faz bem para o nosso ego estar ministrando, mas porque a gente vê realmente vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. E não há nada mais compensador do que você ver uma pessoa aqui quando entra no seminário, ali na sexta-feira e já no sábado, domingo, então, aqui são as últimas iniciações de seminário, você olha assim, semblantes transformados. Né? Pessoas que já passaram ali, então, desde sexta-feira, por libertação pessoal, a questão de heranças, quebra de maldições, a cura da alma, a cura interior, que é no sábado à noite. E no domingo de manhã vem a libertação financeira. Quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a questão financeira, aquilo que Deus tem planejado para nós. E a última ministração, que é chamada do Espírito Santo, quando já vemos as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, recebendo do Senhor ali os dons espirituais, que vivendo ali, entendendo que é o fruto do Espírito vai tratar do seu caráter, e o dom é o serviço para o Senhor. Se você só tiver o dom, serviço para o Senhor, não tiver um caráter transformado, infelizmente a realidade é que você pode ser um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, um jovem, um senhor, uma senhora, mau caráter servindo a Deus, né? Com caráter não transformado. Uma coisa é o dom, outra coisa é o caráter. Algumas pessoas podem dizer, mas fulano tem aquele dom e faz e acontece, etc. Mas chegará aquele dia, não é? Se não tiver a caráter transformado, e que infelizmente vai se ouvir. Afasta-te de mim, ouvi de Jesus falando isso, né? Não te conheço. Dura esta palavra, mas ela está na Bíblia. E precisamos refletir sobre isso também. Por isso precisamos sempre andar
com o nosso caráter ali em dia com Deus, nosso caráter transformado pelo Senhor. Eu vou estar ministrando então o próximo seminário, será nos dias 5, 6 e 7 de abril, na cidade de Jaraguá do Sul, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira, Rua Adenor Orongoso, 478, bairro Tifa Martins, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pastores Everton e Daiane. Aqui no nosso site, projetodedeus.com.br, você entra no site, você clica ali no link Agenda, e você vai ter ali os detalhes, inclusive fone para contato com WhatsApp, para você estar então tendo informações ali com os responsáveis pelo seminário, que são pastores Everton e Daiane, Seminário de Jaraguá do Sul, tirando suas dúvidas e fazendo sua inscrição. Se você quiser esteve, patrocine, incentive alguém a estar indo para receber aquilo que você recebeu. Se você nunca foi, aproveite essa oportunidade. Jaraguá do Sul, Joinville, as cidades da região ali, Schroeder, Massaranduba, Blumenau não é longe também. Várias cidades ali naquela região, ali de Santa Catarina, que você poderá aproveitar a oportunidade e estar participando. Então, um dos assuntos que nós falamos nesse seminário é o assunto de libertação financeira. Por que libertação financeira? Tudo nós recebemos de Deus quando a verdade, que é Jesus, nos liberta. Como ele diz na palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, ou aquilo que Jesus fez por nós, tomarmos posse, verdadeiramente serei livres, ou seremos livres então quando permitirmos que aquilo que Jesus já fez por nós, a cruz do Calvário, venha para as nossas vidas. Ou seja, estaremos nos apropriando daquilo que ele fez já por nós. Será que ele fez algo com relação às nossas finanças também? Com certeza ele fez. Na cruz ele levou doenças, enfermidades, maldições, rejeições, mas também levou a pobreza. A pobreza é um estado que o ser humano pode se encontrar temporariamente devido aos pecados e iniquidades não confessados nessa área também de pecados que são relacionados à questão econômica e financeira. Tá? Deus ama o pobre, mas ele tem projetos para que a pessoa avance, para que ela rompa também nessa área. E Deus ele é generoso, então, com o ser humano nessa questão também de área econômica e financeira, para que você seja generoso também, primeiramente com a obra dele. Quando você é generoso financeiramente com os seus dízimos e ofertas, você contribui com a obra, você está dizendo, Deus, eu concordo que a sua obra avance por sobre a terra. E uma das ferramentas necessárias para que haja o avanço é a questão financeira também. Eu sempre digo e repito o seguinte, não existe lanche grátis nesse mundo. Se alguém te convidar para fazer um lanche numa sexta-feira, por exemplo, aqui em Curitiba, iniciou o outono em toda a nossa nação, mas aqui em Curitiba estamos tendo uma frente fria, início de outono com frio. Então tá gostoso para fazer um lanche, né? Talvez comer uma pizza com os seus amigos, amigas. Mas se alguém te convidar, não se preocupe que você não vai pagar nada. Alguém vai pagar. Não existe lanche grátis nesse mundo. Eu vi essa frase há muitos anos atrás e nunca esqueço disso. Então tudo tem um custo, tudo exige também investimento, empreendimento econômico e financeiro. E Deus quer que você esteja bem também nesta área, principalmente para que você esteja empreendendo no reino dele. Você pode ter começado de uma forma aí até de restrição financeira e sequidão financeira, mas você tomando posse daquilo que Deus tem para você, ele proveu também para que você rompa, avance nesta área econômica e financeira. Mais ou menos assim, né? Alguém pode começar, frequenta a igreja e tem um carro Poisé. Você sabe qual é o carro Poisé? O carro Poisé é aquele carro que quando acaba o culto, você vai falar para as pessoas, pois é, acabou o culto, vamos lá fora me ajudar a empurrar o carro para que ele pegue. Caso contrário, ele não vai funcionar. Mais ou menos assim. Aí Deus vai te prosperando, você vai renovando a sua mente nessa questão, nessa área econômica e financeira, e em pouco tempo você pode estar já muito bem nessa área econômica e financeira, inclusive, quando eu dei o exemplo do carro aqui, não mais um carro, pois é, mas um carro que você pode glorificar a Deus por aquele carro, que é o carro dos seus sonhos. Mas voltando aqui à nossa reflexão, boa noite, tudo bem com todos aí? Deus abençoe. Libertação financeira. Deus ele não tem problema com você ter dinheiro, ele apenas não quer que o dinheiro possua você. Então aqui é uma questão de como você vai administrar dinheiro, bem ou mal. Você vai administrar o dinheiro direcionado pelo Espírito Santo ou você vai deixar o dinheiro administrar você. Você vai ser escravo do dinheiro, ele vai ser seu escravo. A Bíblia diz que nós nos tornamos escravos daquilo que nós praticamos. Então, boas práticas, bons hábitos e boa administração nessa questão também financeira
nós estaremos aí não sendo escravos do dinheiro, mas estaremos aí sendo bênção também nessa questão econômica e financeira. Então, a prosperidade bíblica ela abrange todas as áreas do ser humano. Quando se fala prosperidade, nós pensamos, algumas pessoas podem pensar em dinheiro. Tem muitas coisas que precisamos renovar a nossa mente, como Paulo diz, eu rogo-vos, pois irmãos, pela renovação da vossa mente. E aí, renovando a mente, nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, e também nessa questão econômica e financeira não é diferente. Precisamos ter a mente renovada com relação a isso. Deus quer que você conte com Ele também para suprir todas as necessidades financeiras. Tem coisas que precisamos mudar na nossa mente, né? Por exemplo, pessoas dizem assim, fulano é muito humilde porque ele é pobre. Ele não é humilde, ele é pobre. Um pobre pode não ser humilde, pode ser orgulhoso. Um rico, na grande maioria, não são orgulhosos, ou não tem o dinheiro como um Deus. O dinheiro é uma ferramenta, simplesmente. São pessoas humildes. Então, humildade é um estado do seu coração. É algo da sua alma e não tem nada a ver com a questão econômica e financeira. Então, nós precisamos mudar também essa interpretação aí. Fulano é humilde, fulano, tal pessoa é humilde. Um tempo atrás eu conversei com uma pessoa e falei, não, porque aqui em tal lugar no shopping, na parte de alimentação, a pessoa falou, eu nunca subi, eu trabalho perto, mas nunca fui, porque eu sou humilde. Eu trago uma marmita para o meu trabalho. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ser humilde é um estado do coração que tem nada a ver com pobreza, com dinheiro. Então é necessário ter a mente renovada também na questão econômica e financeira. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, renovar a mente. Jesus pagou o preço também pela questão financeira. Capítulo 19, verso 30, João 19, 30, está escrito assim, então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Qual é a nossa base bíblica para isso? Eu quero te dar alguns versículos aqui, mas lembrando o seguinte, você pode pensar assim, Deus ele tem capacidade, ele tem provisão para curar uma doença, uma enfermidade, um problema psicossomático, um problema psicológico, uma depressão, uma rejeição, mas ele não tem competência, ele não tem como tratar disso e trazer uma restauração para a questão financeira. Como nós não aceitamos aquilo que Jesus já fez, ele já se fez pobre para que sejamos enriquecidos, eu vou ler em seguida, é como se estivéssemos dizendo assim, Senhor, eu tenho fé para receber, me apropriar de todas as outras áreas que Jesus ele proveu na cruz do Calvário. Quando diz que ele se fez doença, ele levou a doença na cruz do Calvário. Se fez enfermidade, ele levou a enfermidade. Ele se fez maldição, ele levou a maldição. Ele se fez também pobreza, quer dizer que ele levou a pobreza na cruz do Calvário para nos entregar aquilo que é do reino de Deus, que são as riquezas do reino, inclusive na questão econômica e financeira. Se nós chegarmos numa sala, depois de administrar todas as ministrações, estou no final do seminário, que a penúltima ministração é sobre finanças, libertação financeira, e se eu perguntar num salão, por exemplo, com 100 pessoas ali, dá um número, poderia ser outro número, mas me veio à mente 100. Alguém precisa aqui de cura da alma, cura física, cura de doença, enfermidade, quebrar maldição, não vão levantar a mão. Alguém que ainda precisa de uma solução financeira e tal, eu creio que a maioria, talvez os 100 daquela sala vão levantar a mão. Então, dinheiro é uma coisa necessária, nós precisamos saber administrar dinheiro nos padrões bíblicos, e precisamos entender que Deus ele quer sim que sejamos bem na questão financeira. Para você ajudar alguém, você precisa ter. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus ele tem vitória financeira para você. Que está me ouvindo agora e você que vai me ouvir depois, que vai ficar depositado essa live aí por um período. Por 24 horas aqui no Facebook. Então ele tem para você. A mentira do diabo, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio trazendo uma mentira de muito tempo atrás aí, que há anos atrás se dizia o seguinte, pelo menos foi lá servir a Deus, é um crente, agora um pobre. Achava que só pobre que era crente, cristão, evangélico, gospel, como se queira falar. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou biblicista. O que você é? Claro, eu sou cristão evangélico, mas eu sou biblicista. Então, assim, nós precisamos entender isso. Quero vitória emocional e espiritual. Então, receba, irmã Verônica, em nome de Jesus, nosso site, projetodedeus.com.br, tem ministrações, resumos de ministrações nessas áreas todas. Nosso canal no YouTube, que você procura lá, Eduardo Jorge Santos, Libertação e Cura Interior, vão ter ministrações, todas as ministrações desse seminário nós temos ali, claro que resumidas, mas temos ali gravadas, estão no YouTube à disposição, inclusive com as orações nessas áreas, inclusive na área emocional, área espiritual, e você pode se apropriar ouvindo aquelas ministrações lá, ok? Qualquer dúvida, passa uma mensagem para a gente aí e a gente poderá responder.
Então, temos que ter a mente renovada também nessa questão financeira. Como se, voltando aqui ao raciocínio, alguém pode achar que Deus deve ter solução para tudo, mesmo para as finanças. Tanto que, há anos atrás, diziam que crente era pobre. Né? Quem disse isso? Se for analisar, estudar a Bíblia, maiores fortunas, homens de Deus, mulheres de Deus, sempre foram ricos. E aqui na nossa cultura latino-americana, aqui ocidental, é que veio essa mentira do diabo, esse sofisma, que é uma mentira que se apresenta como se fosse uma verdade, dizendo, ó, todo o crente é pobre. Não tem base bíblica. A pobreza é um estado temporário devido à iniquidade do ser humano, à maldade do ser humano. Quando o ser humano trata disso, se arrependendo e confessando seus pecados diante de Deus, ele não tem mais o diabo não tem mais essa legalidade, e a pobreza tem que deixar o ser humano. Jesus se fez pobre na cruz. Imagine Deus. Imagine você tem um filho, você anda lá próspero, você anda bem vestido, bem arrumado, tem um bom carro, tem uma boa posição social, você tem dinheiro para investir, você tem dinheiro para aquilo que é necessário, e ainda a mais você tem dinheiro para investir na obra de Deus e para ajudar as pessoas, e seu filho não tem nada, está lá maltrapilho, com roupa rasgada, e alguém chega, mas não é teu filho? Como assim? Você tem tudo isso, você é dono de tudo, e ele está dessa maneira. Se fosse o diabo chegando para Deus perguntando isso, o diabo é o acusador. Por que seu filho, aquela sua filha, está com o nome no SPC, no Serasa, na CCF, lista de passadores de cheque sem fundo, está devendo, não paga, não tem um carro para andar, está aí 200 anos servindo ao Senhor e não tem nada? Irmãos, precisamos romper, inclusive na área financeira. Se serve a Deus, você precisa estar bem financeiramente. Então, como eu falei, Deus tem vitória para você nas finanças também. É um tempo de grandes realizações também na questão financeira. O que Deus poderia falar, então? Qual seria a resposta? Olha, esse meu filho, essa minha filha não se apropriou daquilo que Jesus já fez para ele na cruz do Calvário. E lá ele se fez pobre. Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre. Ou seja, levou a pobreza lá na cruz do Calvário, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Agora eu quero ler na versão que a Bíblia Judaica completa, que eu acho tremenda essa versão, esse versículo está escrito assim. Estou lendo aqui, lembrando, 2 Coríntios capítulo 8, no verso 9. Porque vocês sabem quão generoso foi nosso Senhor Yeshua, o Messias, por causa de vocês. Ele se tornou pobre, apesar de ser rico, para que fossem enriquecidos mediante a sua pobreza. Ele tirou de você a pobreza. O que tem que estar em você agora? Contrário da pobreza, a riqueza. Isso é para cada um de nós. Eu sempre digo o seguinte: pense grande, comece pequeno, mas comece já. Seja o melhor funcionário na sua empresa, seja o melhor empreendedor naquilo que você empreende, seja o melhor empresário naquilo que Deus te deu para você administrar. Talvez o teu chamado aí seja você ser um empresário ou um empresário, você nem sabe disso. Lembro de palavras de conhecimento, por exemplo, nessa administração de finanças de seminário no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Deus me deu uma palavra de conhecimento, alguns chamam de revelação, mas aí eu olhei para um irmão e Deus falou para ele: eu estou te levantando como um grande empresário aqui nesta cidade. Qual era o perfil dele? Eu não sabia até aquele momento, mas depois eu fiquei sabendo. Ele não tinha sequer crédito no banco para pegar um empréstimo e começar uma empresa. Mas é exatamente aí que Deus entra. Deus é Deus do sobrenatural. Aquilo que está acima do sobrenatural governa o natural. Pouco tempo depois veio uma mensagem para mim de lá, dizendo o seguinte: Pastor Eduardo, eu quero te noticiar que eu inaugurei já a primeira loja de móveis minha aqui no Rio de Janeiro, de uma rede de lojas de móveis que Deus está me dando. Vou citar outros exemplos aqui também. Então Deus tem para você. Eu lembro numa outra cidade, litoral sul de Santa Catarina, algum tempo atrás também. Estava ministrando, Deus me deu uma palavra de conhecimento ali para minha mãe, e Deus falou para ela: olha, eu falei para ela, eu vejo você mexendo com joias, e Deus deu a palavra de conhecimento sobre joias. Ela não tinha nem ideia de vir a trabalhar com joias. Pouco tempo depois tornou uma vendedora de joias, e graças a Deus está muito bem como empresária nesse ramo de joias. E são muitos os testemunhos aí pelo Brasil afora, para a glória de Deus. Agora, eu tenho um texto que eu quero ler para vocês aqui, que está em Eclesiastes capítulo 7, versos 10 a 12, que ele fala de duas armas de defesa. Deus nos deu duas armas de defesa: sabedoria, que é a presença dele, que é aquilo que é espiritual, e dinheiro, que usamos com sabedoria. E aqui diz assim: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias.
Tão boa é a sabedoria, ou seja, presença de Deus, aquilo que é espiritual, como a herança, bens, dinheiro. E dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes, capítulo 7, versos 10 a 12. Pode ler na sua Bíblia aqui. Está no mesmo contexto, e é o mesmo texto que eu acabei de ler aqui, que está na palavra de Deus. Então entenda, Deus preparou para nós, como filhos e filhas dele, duas armas de defesa, sabedoria e dinheiro. Então, nessa questão financeira, há uma provisão de Deus, e você precisa crer para você receber. Eu sempre digo o seguinte, tudo em Deus é voluntário. Se você crê, você recebe de Deus. Se você falar, isso não é para mim, alguém pode chegar e falar, pastor, mas eu tenho medo, se Deus me prosperar financeiramente, como me desviar. Mas que tipo de cristão você é, então, que vai se desviar por causa disso? Claro que não. Se a tua vida é governada pelo Senhor, você vai prosperar, você precisa prosperar financeiramente, é uma necessidade e Deus proveu para você aqui. A única coisa que pode impedir você de prosperar financeiramente é a questão de pecados e iniquidades não confessados. Então, o que eu ensino no seminário, quero te falar aqui? Faça uma lista. Comprou e não pagou, ficou esperando ir para caducar lá no registro. No registro de Deus não caduca nem no registro do diabo. Alguém pode ter passado por um período aí em que não estava bem financeiramente, passou por dificuldades, mas não é uma eternidade, é um tempo em que Deus pode permitir para te provar, para você ser aprovado. Só existe prova por uma razão para você ser aprovado. Você que tem filho, ou você que estuda ainda, teu filho tem uma prova na escola, por que ele tem a prova? Para ele provar e ser aprovado. Provar que ele entendeu, que ele estudou e que ele entendeu aquela lição, e ele vai fazer aquilo ali com a maior alegria. Assim também a questão de provas na nossa vida. Deus pode provar você na questão financeira, mas com o intuito de te aprovar, para você andar nos padrões de Deus, ok? Segundo Crônicas, capítulo 29, 11 e 12, está escrito assim, Tua é, ó Senhor, a grandeza, o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. De quem é tudo quanto há no céu e na terra? De Deus. Quem é Deus? É o meu Pai, é o teu Pai. Lembra quando Jesus orou na oração do Pai Nosso em Mateus 6? O que ele falou? Meu Pai que está no céu. Não, ele falou Pai Nosso. Aí ele já trouxe uma ministração de paternidade para os seus discípulos, isso é para nós também. Então, nosso Pai tem. Você já viu algum adesivo por aí? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Quando você é filho, você tem liberdade, você pode usufruir. E nessa questão financeira não é diferente. Então aqui ele é dono de tudo que é no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. De onde vêm riquezas e honra? Pensa comigo, é daquele falso Deus que alguns dizem que fazem pacto com ele para ter riquezas? Não. É do meu Deus, do teu Deus, ou seja, do nosso Deus. Amém? E aqui diz, riqueza de honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Deus, ele quer te engrandecer e dar força a tudo, inclusive na questão financeira. Se você vem de uma linhagem familiar aí com dificuldade financeira de sequidão, está na hora de quebrar essa maldição em nome de Jesus. Ah, pastor, mas existe quebra de maldição? Claro que existe. Jesus se fez maldição por nós na cruz do Calvário, ele quebrou a maldição. O que você precisa agora? Se apropriar daquilo que ele fez, se arrepender daquilo que está errado, que você fez, que teus pais, antepassados fizeram, se não dizimaram, se não ofertaram, roubaram a Deus, se você não dizimou, não ofertou, você roubou a Deus. E quando você for confessar esse pecado, não chegue assim, com aquele constrangimento, Senhor me perdoa, porque eu não dizimei, Senhor me perdoa, porque eu roubei o seu do dízimo das ofertas. Quando você dizima, quando você oferta, nada menos você está fazendo do que dizendo assim, Deus, eu concordo que a sua obra avance sobre a terra. E para a sua obra avançar, tem que ter dinheiro. Ok? Você precisa renovar a sua mente com relação a isso, tá? Aqui Deuteronômio capítulo 8, verso 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riquezas. Aqui está dizendo o quê? Deuteronômio 8, 18. Lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riqueza, não dívida, não como fala gaúcho, mal ganhar para pagar as continhas. Não! Você pode estar assim
por um período em que você vai se arrepender, Deus vai te provar para te aprovar. Mas Deus quer que você tenha prosperidade financeira, sim, está aqui na palavra, a fim de confirmar o pacto de João a teus pais, ou seja, teus antepassados, como hoje se vê. Deuteronômio 28, se você for analisar, estudar aí Deuteronômio 28, capítulo 28, você vai ver ali que fala sobre bênçãos e maldições, você vai observar ali 12 versículos que falam de bênçãos, 53 versículos que falam de maldição, e eu quero ler aqui os versículos 12 ao 14, Deuteronômio 28, que diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro o céu para dar à terra a chuva a seu tempo. Ele vai derramar a chuva, o que é necessário, abrir portas para que você tenha retorno no seu trabalho, na sua empresa, para que você rompa financeiramente. É interessante isso. Quando é uma outra área do ser humano, e esse ser humano que eu digo somos nós aqui, que seguimos a Jesus, a pessoa faz de tudo, ela jejua, ela ora, ela vai, ela clama, ela vai em vigília, ela quer oração, ela pede oração para todo mundo, para ter uma solução naquela área. Mas quando é nas finanças, a pessoa fica de braços cruzados. Parece que tem uma letargia, vai procrastinando. É assim mesmo, não tem jeito, é crise. Para quem está em Cristo, mesmo em meio à crise, essa pessoa está prosperando. Tá? Aí a pessoa se torna passiva nessa área e ela trata disso como se não fosse algo espiritual. Não estou nem aí, estou devendo, estou sem condições financeiras e tal, e vou levando para levar. Deus, ele não falha nessa área também. Jesus, ele consumou todas as coisas em teu favor também na área econômica e financeira. Então, chegue de dar voltas em círculos sem chegar a lugar nenhum também nesta área. Ok? E aqui diz, então, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à terra a chuva a seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Ele abençoa as obras das tuas mãos. Por isso que no seminário, na administração financeira, a gente unge a mão das pessoas que estão ali presentes, irmãos e irmãos, declarando a prosperidade financeira do Senhor, um selo, um ponto de contato com o reino de Deus, com essa unção, para prosperarem financeiramente também. O trabalho das suas mãos emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. Você será a cabeça e na qual estará por cima e não por baixo, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus. Basta obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus para você estar nessa posição. Então vejamos aqui, nesse contexto de finanças, Mateus 6,24 é o único texto na palavra de Deus, você pode ler toda a palavra de Deus, não vai haver outro, onde Jesus se refere a um demônio e diz que esse ser pode ser o senhor da vida de alguém. E ele está falando para a igreja, está falando para quem está lá fora, para quem está convertido. Ele diz aqui, Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Não é mamão, é Mamon. Mamon é o Deus das riquezas desse mundo, Deus com letra minúscula. Algumas Bíblias está escrito lá riqueza, mas é a Mamon. Servir a Mamon. E dentro desse contexto também estão as riquezas. Mamon vem da palavra aramaica que quer dizer riqueza, principado levantado por Satanás para ser o Deus da riqueza desse mundo. Atua na ganância, nos jogos de azar, promove a bancarrota, perdas, governa as finanças segundo este mundo, fora do padrão de Deus, portanto. Então pensa comigo, nós somos seres inteligentes, temos a mente de Cristo. Por que Satanás levantou um principado, um demônio, um espírito caído, uma alta patente que Satanás o colocou ali para gerenciar, para administrar as riquezas desse mundo, segundo o padrão deste mundo? Tudo é de Deus, mas quando você está fora de Deus, é desse mundo então, fora daquilo que é de Deus. Porque é uma área importantíssima. O diabo não está preocupado se você está na igreja. Mas se você tem dinheiro, é uma batalha espiritual. Você precisa batalhar até ter dinheiro para você investir no reino de Deus. Deus, ele é generoso com você para que você seja generoso e invista no reino dele. 1 Timóteo 6:10-12 continua nesse contexto, onde diz assim: porque o amor ao dinheiro, o mamon, é a raiz de toda espécie de males. Qual é a raiz de toda espécie de males do mundo em que vivemos? Servir a mamon e não ao verdadeiro Deus. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, apostataram, abandonaram a fé, tem fé para tudo, menos para empreender na questão econômica e financeira, ou seja, a questão de dinheiro. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores,
E aqui ele vem dizendo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, o quê? De servir a Mamon, de ter raízes de males na tua vida, de se desviar da fé e como consequência transpassar com muitas dores, ter muitas situações constrangedoras por não estar administrando suas finanças segundo o padrão de Deus. Qual é a consequência? Nós falamos em libertação que importa as raízes. Qual é o local do cativeiro das trevas que a pessoa vai quando ela serve a Mamon e não a Jesus na questão financeira? Salmo 49, a partir do 5 fala isso, e eu quero ler aqui o verso 14. Como ovelhas são levadas à sepultura, poços da sepultura. A morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura, a sua beleza, o seu sono vai se perder onde? Na sepultura. O que tem uma sepultura? Pode ser a pessoa mais formosa, bonita, bela do mundo aí que você conheceu um dia. Um dia ela morreu. Como ela pode estar hoje? Depois de estar numa sepultura. Ela perdeu aquela formosura que tinha. Não tem mais aquela beleza. É exatamente isso que trata. Essa questão do cativeiro das trevas, onde uma pessoa vai quando não serve a Deus, mas serve a Mamon com relação às riquezas. No Salmo 49,15, Deus queria dar uma saída. Ele diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, nós vamos orar também no seminário e nessa administração financeira para tirar você do cativeiro das trevas, ok? Então, dias 5, 6 e 7, em Jaraguá do Sul, nós estaremos ministrando esse seminário de Batalha Espiritual nível 1 e vamos falar, uma das ministrações, que é a quarta ministração do seminário, é libertação financeira. É muito importante essa questão de quebra de maldição financeira. Isaías, capítulo 1, verso 19, está escrito assim, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem da terra. Algumas versões dizem, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então, o melhor da terra é para quem? É para aqueles que servem a Deus. Mas, como eu digo, sempre falo, tudo, e repito aqui, tudo em Deus é voluntário. Você pode achar que não é para você. É uma pena, mas é para você também. Provérbios 13, 22 diz assim, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Quem são os filhos de nossos filhos? Ou quem serão? Eu não tenho ainda, mas vou ter, são netos. Então diz que o homem de bem, a mulher de bem, deixa uma herança para os filhos de seus filhos, deixa até a terceira geração. Você, filhos e netos, até a segunda geração você vai deixar aí herança. E eles vão chegar também, se Jesus não voltar nas próximas gerações, fazendo a mesma coisa, ou seja, não terão mais problemas financeiros, porque estarão obedecendo ao Senhor. Nós não teremos problemas financeiros porque estamos obedecendo ao Senhor. E vamos ser usados por Deus também na questão financeira. Nós temos pressa. O mundo jaz no maligno. Para se propagar o evangelho é preciso dinheiro. É preciso dinheiro. Você pode estar numa boa instalação, pode não estar tendo custo para você na sua forma de entender isso. Mas existe água, existe luz, existe internet, existe uma série de coisas dentro de uma logística de um culto, de um evento, de uma célula, e é preciso dinheiro para manter tudo isso. E Deus quer levantar você para você ser uma pessoa bem-sucedida e você primeiramente investir na obra de Deus. Aqui em Isaías 32, verso 8, diz assim, mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza prosperará. Pergunta que eu te faço. Além de desejar prosperar financeiramente, seguir os princípios de Deus para esta área, você tem projetos financeiros? Ou você é aquela pessoa que quando chega uma virada de ano lá, feliz ano novo, paz, prosperidade, muito dinheiro no bolso e tal. E só fala nesse assunto nesse momento? Ou você faz algo? Coloca diante de Deus o seu projeto. Irmãos, Deus investe em quem tem projetos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vê. Eu digo que a fé é crer no impossível e ver o invisível. Você vê o invisível na sua vida na área financeira? Você tem projetos? Você está vivendo algo repetitivo na linhagem familiar, que seus pais, seus avós, bisavós e outras gerações não tiveram e você não tem também? Há provisão em Deus por isso, para isso aí. Jesus já se fez pobre na cruz do Calvário, levou a pobreza para que você possa ter as riquezas do reino. O não ter isso mostra uma marra, uma algema, um grilhão nessa área. Ou pecados seus não confessados, não tratar diante de Deus, precisa tratar, ou você herdou algo lá que precisa reverter também.
ok? Eu quero aqui, antes de terminar essa live, eu quero falar aqui um pouquinho o que é pobreza, então. Diante disso, nós entendemos que Jesus ele se fez pobre para que sejamos enriquecidos, ele providenciou lá, ele tem provisão, ele abençoa o trabalho das nossas mãos, ele nos dá forças para adquirirmos riquezas, ou palavra. Então, o que é pobreza? Pobreza é toda e qualquer demonstração de rejeição a respeito do que Deus nos criou e destinou para sermos. Toda vez que alguém despreza a sua verdadeira identidade, o seu propósito, chamado de seu destino, o espírito de pobreza está em operação. Você despreza de ser filho e filha de Deus, de ser próspero, de ser cabeça, não ser cado, estar por cima, não por baixo, de que se lembra do Senhor teu Deus, que te dá força para você adquirir riquezas, que Jesus fez mal para que você seja enriquecido. Ok? Quando o espírito de pobreza está em operação, a pessoa despreza quem ela é e qual o seu destino em Deus, ou é desprezada pelos outros. Esse espírito de pobreza procura estabelecer a crença de que não é possível sermos introduzidos na plenitude do plano de Deus. Deus proveu para a doença, contra a doença, enfermidade, maldição, rejeição, mas também proveu contra a pobreza. Digo e repito, não temos nada em Deus, muito menos nada, nem preconceito com relação ao pobre. Mas a pessoa pode chegar pobre ali, começando a servir a Deus, mas em pouco tempo ela pode estar em outra situação, em outro estado. E Deus tem essa provisão para isso. Algumas pessoas falam assim: pastor, mas eu estou dizimando há tantos anos e não prospero financeiramente. Ok, base bíblica. E a base bíblica é a seguinte: o dízimo ele vai reprovar a ação do devorador na sua vida. A Bíblia não diz que o dízimo vai prosperar você. Para que serve o dízimo? O dízimo ele serve para reprovar a ação do devorador. E nós não podemos ser irresponsáveis, e como pastores não podemos orar para que o devorador seja repreendido na vida de alguém. Não tem base bíblica. Só tem uma forma de repreender o devorador, é dizimar. Aqui está escrito Malaquias 3, 7 a 12. Desde os dias de vossos pais, ou seja, antepassados, quando a Bíblia fala pais, fala de antepassados, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para vós e eu tornarei para... Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Temos que tornar para Deus primeiro. Não posso chegar a Deus, se o Senhor me prosperar, se o Senhor me abençoar financeiramente, eu vou dizimar. Não, eu tenho que fazer a minha parte primeiro. Aí diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis em que havemos de tornar? Aí o Senhor diz aqui: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Você pode ir lá consultar a sua Bíblia. Se não tiver escrito ofertas alçadas, você pode corrigir, não é pecado. Oferta alçada é uma oferta que pese, porque Deus conhece nosso coração, Ele sabe como nós tratamos disso aí. Se depender de nós, é a menor nota que nós temos na hora de uma oferta. Mas não é isso que Deus planejou para nós. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz sobre os exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Qual é a proposta de Deus? Filho, filha, creia em mim, haja em fé, faça a tua parte, que eu vou te prosperar tanto, que vai chegar um momento que você não vai ter nem onde guardar mais, recolher a abastança, a abundância que eu tenho para a sua vida. Deus não tem filhos escolhidos ou preferidos. Nós os fazemos escolhidos quando agimos em obediência a Ele. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, portanto, aqui fica claro que dentro desse padrão de Deus, prosperidade financeira, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, quando dizimamos, então estamos obedecendo a Deus, dizendo: Deus, eu sou um colaborador da sua obra, e eu estou aqui concordando que a sua obra avance através da minha vida com o dízimo que estou entregando. E o dízimo que, como nós lemos, ele vai reprovar a ação do devorador. O que é que vai te prosperar financeiramente? Quero te dar um dos textos que está aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 a 11, e digo isto:
O que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, abundância se fará. Ou seja, o que semeia pouco financeiramente, o que oferta pouco, pouco ele vai colher. Porque cada semente dá segundo a sua espécie. Se você quiser pera, você vai ter que plantar pera, uva, uva. Se você quiser maçã, maçã, figo, figo e assim por diante. Mas se você quiser dinheiro, se você quiser colher dinheiro, o que você tem que plantar na casa do Senhor? Dinheiro. Esta semente vai dar segundo a sua espécie. Você planta lá e Deus te prospera naquilo que você faz. Aqui sim está uma legalidade que vem de Deus de prosperidade financeira. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Lembra que eu falei propósito, tem que ter um propósito, tem que ter um projeto. Não é uma barganha, não é uma troca, mas, Senhor, eu estou aqui colaborando com a sua obra. Eu estou dizimando, eu estou ofertando, Senhor, me prospera, eu tenho um trabalho, eu tenho tal, um projeto, então me prospera aqui. Agora, se você não tem nada, você investiria alguém que chegasse para você e dissesse, olha, eu quero ir bem, eu quero ganhar dinheiro, mas o quê? Não sei lá, não sei, talvez vai cair do céu, talvez vai chegar alguém e bater na minha porta com uma caixa de dólares. Isso não existe, isso é utopia. Sabe qual é o maior sonho do ser humano? Colher aquilo que não plantou, inclusive em Deus. Você só colhe em Deus aquilo que você planta em Deus. E aqui, ele fala depois aqui no final desse texto, ora, aquele que dá semente ao que semeia, se referindo ao próprio Deus. Também dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Então aqui está dizendo que Deus dá semente a quem semeia. Se você ganhar aí um saco de arroz e você não plantar ele, se você é um agricultor, um exemplo, você tem que plantar aqui para você ter mais arroz, você não planta, e chega lá quem te deu e fala, cadê a colheita? Não tem colheita, eu precisava comer, então ao invés de plantar, eu decidi comer, você comeu a semente. Não vai ter colheita. Você só tem a colheita daquilo que você plantar. Então aqui Deus está dizendo, se você não coloca a semente na presença dele, você não vai colher dinheiro. E a tua semente é dinheiro. Por isso que nós ministramos libertação financeira. Para que você se aproprie daquilo que Jesus já fez. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Que mais uma vez ele fala em tudo enriqueçais. Precisamos renovar a nossa mente. O diabo é o pai da mentira. Ele trouxe aquela concepção errada, aquela coisa de falsa humildade, porque tem nada a ver humildade com pobreza, e sempre querendo colocar na vida da pessoa, na cabeça do ser humano, não, você pode estar na igreja, pode ir lá, você faz, você acontece, você ora, você jejua, você tá, mas não pode ter dinheiro, não tem base bíblica. Nós devemos ter, e devemos ser bem-sucedidos financeiramente também, andar com a cabeça erguida, sem dever para ninguém, podemos empreender aqui, falar de frutos de justiça. Como você vai ajudar uma pessoa se você não tiver? Um exemplo. Chega ali domingo, é dia do Senhor, você vai, é claro, evangelizar, não só no domingo, mas no domingo também. Você chega numa comunidade carente, chega na casa de uma pessoa, dá licença, posso entrar? A pessoa, estou aqui, não tenho, estou sem água, estou sem energia elétrica, a minha geladeira está vazia. Você vai apontar o dedo para a pessoa e fala, você tem que ir lá na igreja, você tem que servir a Deus, você não tem porque você não serve a Deus, está debaixo de maldição. Qual seria a interpretação dessa pessoa com relação a você? Primeiro, que você não exerce amor. Segundo, que ela não vai nem querer saber que Deus você serve, né? Você apontando o dedo assim. Agora pensa você vai lá, você precisa do quê? Vamos lá no mercado encher a sua geladeira, está aqui, me dá quanto que eu vou pagar para você e tal. Você não precisa nem falar, que é igual um imã que você vai atrair, a pessoa vai querer atrás de você. Que Deus que você serve? É um Deus que me prospera, Deus me deu e eu quero repartir com você. Então você tem que ter, inclusive, para você ajudar. Você só pode ajudar alguém se você tiver. Pensa quantas situações que você já passou que você pensou em ajudar alguém e você não tinha. O pai tem, o nosso pai tem para você. Você tem que se apropriar disso para você ter para você investir na obra e para você praticar frutos de justiça, que está claro em 2 Coríntios 9, 6-11 fala, multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Entenda, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Tem que ter atos de justiça. E para fazê-lo, você precisa ter. Tá? É preciso que você renove a sua mente nessa questão financeira e que você entenda que a pobreza ela é um estado que a pessoa está por um período porque ela pecou, porque tem iniquidades, ela não se arrependeu, não confessou. Provérbios 28, 13. Aquele que esconde as suas transgressões e não confessa seus pecados jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então se arrependa daquilo que você entende que você fez
na questão financeira. Usou dinheiro para aquilo que não é pão, investiu naquilo que não é de Deus, comprou e não pagou. Você pode dizer, eu nunca roubei ninguém, mas se você comprou algo e você não pagou, tem a legalidade de roubo, infelizmente. Tudo isso a gente vai falar bem minuciosamente lá na questão, lá no seminário sobre libertação, na licitação de libertação financeira. Agora, antes de encerrar, eu quero orar, mas eu quero ler um versículo que está aqui, em Jó, capítulo 22, 28, na versão da Bíblia Judaica Completa, diz assim, no que você decidir fazer, será bem sucedido, e a luz brilhará em teus caminhos. Naquilo que você que está aí me ouvindo agora, vai ouvir depois dessa live, ver essa live, inclusive, e ouvir a palavra. O que você decidir fazer, a palavra está dizendo aqui que você vai ser bem sucedido. É você que decide. Então você tem que fazer algo. Às vezes as pessoas dizem, adolescente, jovem, principalmente, mas eu não tenho como ofertar. Escuta, vai lá fora, vê lá no pátio da igreja, quantos carros sujos que tem. Chega para o irmão, custa tanto lá para lavar no posto, eu vou te cobrar um pouquinho mais que a metade, aqui eu vou te dar uns 40% de desconto, 30% de desconto, vou lavar aqui antes de começar o culto, você vai me dar esse dinheiro, eu vou ofertar na obra do Senhor, eu vou plantar, vou ter uma semente para entregar para o Senhor, não vou chegar para Ele com mãos vazias. Não é uma troca, não é fazer barganha, é exercer fé, isso é diferente, exercer fé é necessário. Agora, o mesmo texto na Bíblia, a tradução brasileira, diz assim, farás decretos que serão bem-sucedidos e a luz brilhará em teus caminhos. Então, entenda. Jó 22, 28. No que você decidir fazer, o que você decide fazer? Pense grande, comece pequeno, comece alto. Talvez você vai começar aí, questão financeira, fazendo uma lista. Senhor, eu devo para isso, para isso, para isso. Ore, jejue, guerreie. E Deus, eu me arrependo, eu tenho que pagar, eu quero fazer. Faça algo necessário. Depois, Senhor, eu tenho um projeto financeiro para apresentar para o Senhor. Senhor, eu quero que você me prospere aqui. Ó, eu já trabalhei nessa área, eu sei fazer algo com as mãos, eu sei fazer algo na área de beleza, a mulher, eu sei fazer, o homem também, porque não? Deus não tem preconceitos que o ser humano tem. Eu sei fazer tal coisa, eu sei fazer uma manutenção, eu sei fazer um conserto, eu sei fazer... Gente, tem tanta coisa. Você está falando com o irmão há um tempo atrás, aí, em um outro estado do Brasil, trabalha na prestação de serviço, eu falei, que tal você preparar aí, ver quem sabe fazer, faz um aplicativo de prestação de serviço, sabe aquele negócio de conserta, de lavar, lava isso, lava aquilo, faz isso, faz aquilo, faz jardim, faz limpeza, não sei o quê. Um aplicativo, tem tanto aplicativo, quem sabe vocês aí que estão ouvindo. Deus pode te inspirar para você fazer um aplicativo na área de prestação de serviço. Tem tantas coisas, tantos chamados nichos de mercado, que ninguém nunca sequer pensou em fazer aí, e que é uma necessidade. Hoje, a internet, ela está aí, uma porta aberta, é um portal. Pode ser bênção, pode ser maldição. Use para ser bênção. Use como bênção na sua vida. Isso tudo aí para você prosperar em Deus. Faça um projeto financeiro, dizime, oferte. Não dizimava, não ofertava, não vai lá, sabe, cabecinha abaixo. Deus, porque eu não dizimei. Senhor, me perdoa porque eu roubei o Senhor no dízimo das ofertas. Eu tirei o tempo dos meus pais, eu não honrei pai, não honrei mãe. Tudo isso traz maldição financeira. Ok? Então aqui estou apenas trazendo um resumo para você dessa questão. E lembre-se, na Jó 22, 28, no que você decidir fazer. O que você decidir fazer? Se você decidir continuar de braços cruzados, você não vai prosperar financeiramente. Mas se você decidir fazer, aqui está a palavra dizendo, naquilo que você decidir fazer, será bem sucedido. Chega de reclamar, de murmurar, porque não dá, porque não sei o quê. Não dá para quem não quer. Porque tem oportunidade para todo mundo nesse mundo. E a luz brilhará em teus caminhos. Farás decretos que serão bem-sucedidos e a luz brilhará em teus caminhos. Eu quero declarar para você que você vai ter grandes vitórias na tua vida financeira. Não importa se você é um adolescente, um jovem, você é um adulto, você é um senhor, uma senhora. Deus não tem preconceitos humanos. Deus quer te prosperar financeiramente, não importa a tua idade, não importa o que aconteceu até aqui, seja ousado, seja ousada, sabe? Vai lá e faça. Eu lembro quando eu sempre falo, algumas vezes eu lembro de alguns testemunhos lá, quando a gente fundou a comunidade Cristã da Oração, que fui pastor de igreja local e fazia seminário durante 15 anos também como pastor de igreja local, depois a direção de Deus foi deixar, porque não havia tempo para as duas funções, aí optamos pelo ministério para fazer os seminários, viajar aí pelo Brasil e mundo afora, nessa área.
E aí, eu lembro quando eu tinha, pegamos um local, não tínhamos dinheiro para alugar, e Deus começou a abrir as portas, o dinheiro entrou, as pessoas vieram, entrou dízimo, entrou oferta, começamos a fazer o trabalho, consertamos, fizemos tudo. Aí um dia eu tinha dado um cheque meu lá, na época, isso, pelo menos uns, acredito que 8, 9 anos atrás, 10 anos talvez. Então, R$ 1.000 lá atrás era muito mais do que é R$ 1.000 hoje, né? Era um valor alto. Eu não tinha. Deus falou, vai guerrear. E eu fui ali, estava no salão da igreja, onde era aqui em Curitiba, no bairro Jardim das Américas. Comecei a orar, adorar a Deus, depois comecei a guerrear. Falei, Senhor, eu preciso desse dinheiro. Falei, Senhor, o Senhor tem, então eu vou guerrear agora. Eu comecei, norte, sol, sul, não retém, leste, oeste, entregue. Fui, guerrei. Até que eu senti paz no coração e saí para minha agenda do dia. Saí, fui vários locais de ônibus. Tinha um local que eu fui com 3 ônibus lá no último compromisso à noite, antes de voltar para casa. Estava numa residência lá muito longe de onde eu morava na época. E aí eu falei para as pessoas, então, estou indo embora agora e tal, encerramos nossa reunião lá. E alguém que estava lá de São Paulo, falou, espera só um minutinho, pastor Eduardo, eu preciso te entregar algo. Tudo bem? A pessoa subiu lá para o andar de cima daquele local que a gente estava, desceu discretamente, depositou um cheque aqui no meu bolso, sem que as outras pessoas percebessem. Não tinha problema nenhum se vissem também, mas era uma coisa dela. Aquela pessoa, como diz a Bíblia, né, que a sua mão direita não sabe o que a tua mão esquerda fez, né? Aí eu vim de ônibus, naquela época eu vim de ônibus. Eu peguei 3 ônibus até chegar lá para frente, quem conhece Curitiba, lá onde tem Parque Barigui, para frente, saída lá para Campo Largo, lá onde tem aquela BR, Rodovia do Café. Peguei 3 ônibus para chegar em casa. Ainda o último que eu peguei, eu desci num local e fiz um trecho a pé. Não mexi naquele cheque. Só louvando a Deus, agradecendo a Deus, em paz, ali, feliz por aquilo que Deus estava fazendo. Aí quando eu cheguei em casa, que eu decidi abrir o cheque, de quanto era o cheque? Eu guerrei para ter R$ 1.000. O cheque era de R$ 1.000. Eu poderia falar várias situações aqui. Esse é o Deus que nós servimos. Houve uma época, Deus nos prova financeiramente. Eu, quando estava no meio artístico, quando trabalhava com publicidade, ganhava muito dinheiro, mas eu não servia a Deus. Então eu não sabia lidar com finanças. Então, para mim, aquilo entrava, saía e não pensava no amanhã, não pensava no futuro. Nós precisamos pensar, não é? Precisamos poupar. Então, daquilo que você tem que ter uma reserva para você poupar todo mês. Nós temos 2 férias no ano, você tem filhos, você precisa viajar com eles, tudo isso. E você precisa ter uma poupança também. Para outras situações também. Não sabia lidar com dinheiro. E teve uma época que eu lembro que faltou gás em casa. Estava servindo a oficina, faltou gás. Pegamos o botijão, viramos ele assim, não resolveu, viramos assim, não resolveu. Voltei para o lugar dele e falei, não vai resolver porque esse botijão não vai funcionar assim. Senhor, só tem 2 coisas a fazer. Ou o senhor nos dá um gás aqui, faz esse botijão, ou nós vamos ficar aqui com o fogão sem gás por um período. O que aconteceu? Ligamos o gás, funcionou, ficamos 3 meses com aquele botijão vazio, fazendo tudo que precisava no fogão, com aquele botijão vazio. Porque Deus é um Deus sobrenatural. Você fala, pastor, será? É. Lembro também uma outra situação, muitos anos atrás, aqui, logo que eu voltei de Brasília 22 anos atrás. Estava em São Paulo, depois Brasília, Curitiba, Brasília de novo, Brasília, voltando para Curitiba. E aí, estava sem carro, e um pastor amigo meu, um senhor de idade já, ele tinha na época era uma Marajó. Aquela Marajó que se ligava, ficava um escape estourado, acordava a vizinhança toda, né? Todo mundo sabia que estava usando o carro. Daí ele foi para o litoral e falou, muito árduo, você gostaria de ficar com o meu carro? Enquanto eu estou viajando, eu vou de ônibus com a minha esposa para a praia. Eu falei, claro, vai ser bênção. Só que tinha um detalhe, né? O carro estava na reserva, só dava na reserva aquele carro. Depois se passou, prosperou, ele teve carro zero, tudo mais. Naquele momento era aquele carro. Aí começamos lá com aquele carro, estava num local aqui, que quem conhece Curitiba sabe que vai identificar, a Avenida 7 de Setembro, que é uma avenida de muito movimento no centro da cidade, tem aquela reta do expresso no meio, portanto, os 2 lados, tanto de subida para baixo como de descida para centro, é estreita aquela pista e o carro parou porque faltou gasolina. E aí, o que você faz? Como era um carro velho, um carro barulhento, o
que acontece? Qual a primeira providência? Começaram a buzinar e achar ruim daquele carro ali, né? Talvez se fosse um carro novo, alguém desceria, vamos precisar de ajuda aí, pessoal. Ah, tira esse carro daí e tal. Eu falei, Deus, eu tenho duas coisas a fazer. Ou o senhor coloca gasolina nesse carro, você vai fazer esse carro funcionar sem gasolina. E eu liguei o carro, eu tenho provas, o carro não tinha nada, nem cheiro de gasolina, acho que não tinha mais do que tanque de combustível. Eu liguei o carro, ele funcionou, ficamos ali 5 dias funcionando com aquele carro, até que daí ele ligou e falou, oh, irmão Eduardo, minha esposa está vindo, você poderia, ela vai antes que eu, você poderia buscar ela na rodoviária? Eu falei, claro, vamos com o carro, buscamos na rodoviária, quando estava indo lá para onde eles moram. Ela falou assim, num trecho do caminho, ela falou assim, oi, tudo bem? Todos que estão aí, Deus abençoe. Aí quando ela falou assim, irmão Eduardo, precisa colocar gasolina no carro? O que aconteceu? O carro parou, ficou parado sem gasolina. Desci, fui lá no posto, peguei, trouxe até que possamos abastecer, porque ela tinha a condição de colocar aquele combustível no carro. Então, o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele conhece teu coração, ele sabe da tua dificuldade, ele sabe aquilo que você já passou, ele pode estar te provando financeiramente, mas ele é um Deus de provisão, ele tem para você. Tá? Poderia falar mais aqui, outros testemunhos assim, mas eu estou te falando disso aí. Né? E Deus ele tem, ele quer que você tenha, não só para você, mas para você servir na obra dele, para você andar de cabeça erguida na questão financeira. Eu até brinco no seminário e falo, gente, por que nós temos 2 férias aqui no Brasil? Por exemplo, nós aqui no Sul, férias de julho aqui é frio, né? Tudo bem, a gente gosta de frio, mas que tal a gente sair daqui lá para um local? O Brasil é tão grande, onde tenha sol, tudo. Ou ir para um outro país nessas férias. Aí no final do ano também tem férias, são 3 meses de férias, vai haver para muitas pessoas desde novembro até janeiro, de dezembro, até início de março. Gente, e quantas famílias que eu tenho visto por esse Brasil afora aí, que sequer fazem uma viagem ali para a cidade mais próxima que tem. E Deus tem para você, Deus tem para nós. Mas a Bíblia diz, o sol nasce para todos, para os bons e para os maus. E muitas vezes os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Pessoas empreendem na questão financeira. Não estou dizendo que você vai fazer pela força do teu braço, mas você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar, você vai guerrear, até que você tenha. E tendo, você não vai deixar de ter. Sempre vai ter para estar aplicando primeiramente na obra de Deus, semeando na obra de Deus. Tantas coisas boas que você pode fazer aí dentro da obra de Deus com dinheiro, inclusive na obra missionária, não é? Tantas bênçãos, igreja. Vamos abrir nossos olhos para isso. E aqui eu vou orar. Quero repetir mais uma vez, Jó 22, 28. No que você decidir fazer, será bem sucedido, e a luz brilhará em teus caminhos. Farás decretos que serão bem sucedidos, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Então, o que você decide fazer? Pagar suas, quitar dívida, pagar a conta? Você vai ser bem sucedido nisso. Está aqui na palavra de Deus, acabei de ler. Você quer ter a sua empresa? Você pode ter, com responsabilidade, com bons conselhos, sendo bem assessorado para não fazer as coisas na louca ou na cega, mas fazer tudo na direção do Senhor. Você vai ter liberdade econômica e financeira. Deus tem para vocês. Eu vou orar por essa questão, mas antes eu quero lembrar, daqui a 2 finais de semana, seminário de libertação e cura interior, seminário de guerra espiritual, nível 1, que é libertação e cura interior, dia 5, 6 e 7 de abril, sexta-feira à noite, sábado à tarde, à noite e domingo pela manhã, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, uma cidade bastante conhecida, tem indústrias grandes ali, de nome nacional e internacional naquela cidade. E será na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, Rua Adenor, Orongoso 478, Barra Tifa Martins. Você pode clicar em agenda, e ali você vai ter as informações, inclusive telefone com WhatsApp para você buscar informações e se inscrever no seminário, ok? Se você já fez, recomende para alguém. Se você não fez, é a sua oportunidade de fazer. E tem pessoas que dizem, tem gente que eu estou ouvindo há quase 10 anos, pastor, eu preciso de um seminário, eu preciso de um seminário. Ué, por que você não veio ainda? Desculpas não vão trazer novos resultados. Se você quiser ter resultado diferente na questão de financeira, não é diferente, usando aqui diferente 2 vezes, faça coisas diferentes, invista em você, venha para o seminário, aprenda sobre essa questão. Vamos estar fazendo então ali a quebra da maldição financeira também nesse seminário, entre outros assuntos, ok?
Pai, nós oramos agora em nome de Jesus sobre cada vida que está aqui, cada nome que está aqui, cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada pastora, cada membro de igreja, cada filho e cada filha do Senhor. Jesus já proveu todas as coisas para nós, inclusive ali a questão financeira, quando ele falou que tudo foi consumado, quando a sua palavra fala que Jesus fez pau para sermos enriquecidos, quando a sua palavra declara que devemos ser, que o nobre projeta coisas nobres. É para cada um de nós. Seja o que for que tenha impedido essas vidas de terem resultados financeiros, Pai, traz a existência. Sua palavra fala em Daniel 2:22, que o Senhor conhece o profundo e escondido, que o Senhor não habita em trevas, mas com o Senhor mora a luz. Traz a luz, para que aquilo que é nossa parte, que é a parte de cada irmão, que é se arrepender para ser liberto, seja feito por cada um, cada uma, e a partir daí as maldições financeiras sejam quebradas, eles tenham a prosperidade econômica e financeira, porque é um direito nosso, é uma herança nossa, como filhos do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Deus te abençoe poderosamente, amado irmão, amada irmã. E nós vamos estar nos próximos dias aqui trazendo mais lives. Eu fiz uma no Instagram ainda há pouco. O Instagram é Eduardo JD Santos. Está lá a live que eu fiz sobre esse mesmo assunto, um pouquinho menor, alguns minutos atrás. E vamos fazer aqui também. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, nos nossos canais de comunicação aí, inclusive aqui pelo Facebook, você pode fazer essa comunicação, pelo Instagram também. E que Deus te abençoe e entenda. A partir de uma decisão sua, tudo pode mudar, inclusive na área econômica e financeira. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, até breve. Um abraço a todos.